Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Igo. A tua história é digna de ser contada? Eu, Andréia, ao lado aqui de meu lindo, meu sócio de vida e meu marido. Bom, estamos aqui mais uma vez nesse Pod Igo. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que você que não segue a gente tem aqui embaixo o nosso perfil do Instagram, o WhatsApp e o YouTube. E você pode ser o nosso novo convidado para contar a sua história pra gente. Que bacana. E hoje, Arthur, eu fico emocionada. Gente, vocês já notaram que eu gosto de dar uma choradinha aqui nesse programa, né? Até comprei uma caixinha de lenço nova. Hoje eu tenho o maior carinho em anunciar para vocês, doutora Cauana Samana. A minha história da Cauana é um pouco mais antiga do que ela, nossa cliente da Igo. Cauana, seja muito bem-vinda. Eu quero que tu faça sucesso nesse palco, eu falei para ti essa semana. A tua história, Cal. Ai, Cal, por que Cal? Porque Cal é pros íntimos, né, Cal? Isso mesmo. A tua história é digna de ser contada. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que a tua agenda é muito corrida, mas obrigada por tu ter aberto esse espaço. Eu tenho certeza que tu vai inspirar muita gente. E o que tu tem para falar é algo que a gente tá precisando muito nesse mundo. Isso aí, então. Obrigada pelo convite, Andréia. Quando tu me convidou, para mim é um desafio estar aqui, né? Como eu já comentei anteriormente, não é algo que é natural, então tira a gente da zona de conforto, mas eu tenho uma frase que eu sempre digo, que o medo ele não me paralisa. E quando é para glorificar a Deus, glorificar Jesus, amém, eu digo, eis-me aqui, custe o que custar. Custa o nervosismo, a ansiedade, né? Tem toda uma preparação, a gente fica em casa pensando, o que eu vou falar? Senhor, o que tu queres que eu fale? Fale através da minha boca, para que realmente vidas possam ser transformadas ou de alguma forma a gente ser inspirado, ou levar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, né? Esse é o desejo do nosso coração. E gratidão, né, por ter me convidado. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu pensei, que eu vou ir lá falar o quê? Fazer o quê, né? Mas eis-me aqui, então. Que bom, Cauana. Todos nós temos uma história que é digna de ser contada. Esse podcast, eu já falei outro dia, ele é uma bênção de Deus. Ele não é um projeto meu e do Arthur. Há 2 anos, Deus colocou esse projeto na minha vida e às vezes a gente é muito resistente. E Deus, ele quer que a gente seja obediente. E esses tempos ele falou comigo. E aí eu falei, Arthur, tá na hora de colocar esse projeto em prática. Esse projeto do Pod Igo é um pouquinho da história dos nossos clientes. A gente sempre fala, né, Arthur, que nós não vendemos placas e fachadas. Nós vendemos um posicionamento, Cal. A gente vende o que o cliente tem a carência. Não é o produto em si, é a entrega, é o atendimento humanizado. E neste atendimento humanizado, Cal, a gente fala muito com o cliente. E aos poucos nós fomos conhecendo, eu principalmente conhecendo a tua história. E eu quero que tu coloque para o pessoal, tu começa da onde tu quiser, Cal. Da onde? Porque a Cauana Samana, doutora Cauana Samana agora, eu acho que ela é uma das profissionais mais conhecidas no Alto Vale. Posso falar como micropigmentadora, que foi o primeiro que o pessoal te conheceu? Sim, esteticista, micropigmentadora. Exatamente. Então, não tem quem eu acho que não conhece a Cal. E hoje, vocês vão conhecer um pouquinho da história da vida dela. Cal, o palco é seu. Comece da onde você acha melhor. Então, muitas vezes, eu senti vontade de compartilhar no Instagram, né? Querendo ou não, a rede social hoje faz muito parte do nosso trabalho. A gente tem que estar lá, né? Falando e mostrando o nosso trabalho. E muitas vezes eu senti essa vontade de falar, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, ainda não é o momento. Deus, o que tu queres que eu fale? Então, daí, né? Surgiu essa oportunidade de tu me convidar. E eu disse, então, quem sabe seja esse momento. Esse era o momento. Faz eu acho 2 ou 3 semanas que eu fiz um videozinho no Instagram falando alguma coisa de como eu comecei.
eu senti de falar um pouco, né? De compartilhar. De compartilhar. Mas daí lá, então, é algo mais breve, mas o que fez, Cauana, tu entrar para essa área? O que te motivou? Então, eu fui explicando um pouquinho e logo veio o teu convite. Então, como dizem em Eclesiastes 9, tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Estar preparado. Então, eu creio que estar hoje aqui é estar no lugar certo e na hora certa. Então, foi o Senhor que preparou esse momento, que já tinha no meu coração, e Ele uniu, né, a nossa amizade, bênção isso. né, que a gente já teve várias experiências. Então, falando um pouquinho do meu relacionamento com a Andréia, quantos anos? Uns 12, pelo menos. Eu acho que no mínimo. Hoje eu tentei muitas vezes puxar essa lembrança e eu não consegui. Mas eu acredito que talvez um pouquinho mais. Eu acho que é um pouco mais, porque já da placa da Cauana já vai fazer 8. 8. Então uns 12. Vamos 8 colocar aí anos, uns 12. já frequentavam onde que ela trabalhava já anos atrás, até que vocês se encontraram mais forte. Exato. Então, pro público que está em casa assistindo agora, vai ser aquela brecha que todo mundo precisa. Quem é Cauana? Da onde que surgiu a Cauana? Esse compartilhar posicionamento que tu mudou na realidade íntimo, de Rio do Sul na parte de estética. Porque, na verdade, todo lugar que a gente vai, a gente tem a referência de Cauana. A Cauana que faz, a Cauana que trouxe, a Cauana que foi atrás, abriu essa estética onde tem vários profissionais lá dentro. Não é só a parte de sobrancelha, né, Cauana? Tens uma clínica toda completa, para quem não sabe. Somos em 10 profissionais, né? Então, explica pro pessoal, da onde começou a Cauana, quem é Cauana desde o início, para chegar no encontro de Deus, clínica e tudo para esse pessoal que quer conhecer mais por dentro. Arthur. Eu falo que você me completa. Eu não posso ter esse podcast. Não, eu não posso eu também ter. quero saber. Mas eu não posso ter esse podcast sem você. Meu Deus, ele me completa, gente. Como é que eu vou saber quem é essa profissional que tem ali atrás, que todo mundo admira? Bacana, eu tenho que saber da história dos meus clientes, eu quero saber toda a história deles. Se eu fosse resumir em uma palavra, se eu estou onde estou e sou quem sou, foi ele que me colocou aonde eu estou e quem eu sou, né? E é tudo, toda a minha trajetória, eu resumi bem assim o que eu ia falar. Mas desde o início, foi ele me preparando e me moldando e me mostrando e me direcionando, usando pessoas para falar, dando sonhos onde ele falava comigo, me direcionando. Então, a todo momento, eu sentia a mão de Deus. Mesmo quando eu ainda espiritualmente tomava só o leitinho. Hoje, eu creio que eu já estou começando no alimento sólido, né? Como diz lá na palavra de Pedro, onde ele faz uma advertência ali para os cristãos, né? E claro, começou com 17 anos ali, quando eu conhecia Jesus, né? E eu pensava, com o que eu vou trabalhar? Eu não sou boa em nada. Mentira de Satanás. Eu não sei fazer nada. Todo mundo, eu vou estudar isso, vou estudar aquilo. Eu dizia, gente, mas eu não sou boa em nada. Eu não gosto de nada. Nesse sentido de... Eu sempre fui muito manual, né? Pessoa, eu sempre trabalhei, gostei das coisas com as mãos. Então, tudo que eu fazia, teste vocacionado, era mais para a área da arte. Da arte, do fazer. Do fazer, né? Então, por exemplo, como agora eu fiz uma faculdade... Muitas vezes, né, que eu me formei, faz quase 2 anos, terminei minha pós-graduação. Para mim, foi algo que eu venci. Porque muitas vezes eu pensei em não fazer por causa do TCC, por exemplo. Que eu ia ter que ir lá falar na frente de todo mundo. Eu passava mal. Eu não imaginaria se fosse há 5 anos atrás eu estar aqui falando com vocês. E veja o que me preparou para hoje eu conseguir comunicar. A igreja. No Ministério Infantil, que foi o meu primeiro ministério lá dentro. Falar com as crianças. Eu tinha vergonha de orar com as crianças. Entende? Para ver o nível da minha... Eu sempre fui espontânea, falante, mas com quem eu conheço. Não era habitual eu sair, chegar e falar na frente de todo mundo. Então, Deus foi me moldando. Até que começou... Eu não orava na frente do meu pastor, jamais. Porque eu achava que eu não sabia, né? Até que a gente foi pro monte, era pra ir uma galera, só tava eu, ele e meu marido. Eu pensei, eu vou ter que orar hoje na frente dele aqui. E tu acha quem é que fez esse momento de vocês? Tu acha que Senhor, foi por coincidência? Porque Deus não tem coincidência e destino. Que eu era capaz. Exatamente. Só tava nós 3. Isso é um testemunho, gente, que estão assistindo aí. Isso já é um testemunho pra te ver o bloqueio que ela tinha. Muito bloqueio. Deus prepara o caminho dela lá atrás, sem ela saber. Lá atrás, sem saber. Então, eu vejo que daí no Ministério de Mulheres, às vezes daí falava, e agora hoje tu vem, faz abertura, faz isso. E aos pouquinhos eu fui melhorando nessa questão da timidez, né? Com estranhos. Mas com as pessoas da minha família, eu sempre fui muito...
como que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra. Brincalhona. Pelos teus vídeos eu vejo espontânea. exatamente isso. A Tu gente deixa assiste eles... teus vídeos com a avó, eles com a deixam mãe. muito, tu deixa muito à vontade. Então, foi assim que começou, aos 17 anos. E eu pensava que eu não servia para nada. Até que uma amiga, então, falou assim, uma amiga de infância, Cal, eu tô estudando estética, não tem nada a ver comigo. Mas tem tudo a ver contigo. Por quê? Lá na minha adolescência, eu gostava de cuidar das minhas amigas. Eu que pintava a unha, eu que arrumava o cabelo, eu que tirava a sobrancelha. Eu pensei, olha, é uma coisa que eu gosto, eu vou lá então estudar isso aí, né? E foi onde realmente eu me encontrei. E anos depois, o Senhor veio revelar isso para mim, não foi na hora. Muitas vezes a gente passa na hora e não entende. Foi anos depois, onde ele disse, já estava te preparando lá, o talento das tuas mãos, né? Eu já estava te capacitando lá. E hoje eu vejo que eu cuido das pessoas e me dá prazer, eu amo o que eu faço. Eu amo, e lá quando a Andréia vem, eu cuidar da sobrancelha dela e ela, Cal, eu amei, ficou linda. Aumenta a estima, a mulher com uma estima melhor, ela vai produzir melhor, ela vai ser uma melhor esposa, uma melhor amiga e assim por diante, né? Eu acho que é muito válido, né? Então, isso tudo faz parte de um processo. Eu falo que a valorização da mulher surge do homem, né? Isso aí. Porque, às vezes, os homens que estão assistindo aí olham para a grama dos outros, mas tu tens uma baita mulher do teu lado. Então, investe na tua mulher. Tira um pouco da timidez, deixa ela fazer o cabelo, a unha, a sobrancelha. Ela vai ficar bonita para você. Então, a Cauana, desde pequena, então ela surgia alimentando isso nas amigas para hoje. Eu não sei se na época ela sentiu isso, mas eu não sei se foi que nem eu e a Andréia. Muitos anos a gente também achava que era por nós, a gente não tinha noção do que o Deus fazia na nossa vida. Foi tirando as pessoas, aquebrantando e nós ali na linha e moldando a gente, abrindo portas, fechando portas para hoje a gente estar aqui falando, porque hoje a gente entendeu, Cauana. Eu acho que foi o mesmo sentido que o teu. Deus foi te moldando sem você ter esse conhecimento para hoje você ter toda essa propriedade de falar desde o início e desde o que Deus fez contigo. É verdade. Então, ali ainda falando da minha trajetória, eu não venho de uma família de empreendedores, então para mim era um desafio, tanto que no início eu não me sentia capaz também, né? Eu falava não, o meu marido... Eu trabalhava num outro espaço e o meu marido e a Indiara que trabalha comigo, ela dizia, não, tá na hora. Na época ela era minha manicure. Não, tu tem que montar um negócio teu e tal. Eu dizia, não, gente, eu não quero. Eu amo trabalhar aqui, eu não quero. E eu ficava segurando aquilo. E Deus foi fechando as portas. Deus foi fechando as portas para que eu tomasse essa decisão, né? Mas ainda em relação à questão da família, né? Eu vejo que a gente, depois que conhece a Cristo, a gente aprende a quebrar ciclos, né? Questões de geração, ou enfim, aquilo que tu aprendeu, aquela mentalidade, né? Que tu nasceu assim, tu cresce assim, tu morre assim, tem que seguir aquele padrão da família. E eu vejo que realmente não só na questão profissional, mas eu ter conhecido a Jesus, eu vejo que mudou a história da minha família. Em relação a gente ser mais próximo, mais amoroso um com o outro, ter mais relacionamento. A minha grande vitória foi quando a minha mãe e a minha avó aceitaram a Jesus. Tanto que no início... Eu era perseguida dentro da minha casa. A minha mãe, ela vai ouvir isso, mas eu brinco com ela. Ela vai a crentezinha, ela vai a fanática, ela vai não sei o quê. Fala. Desculpa, gente, que eu também falava isso. Eu também falava isso, que eu não entendia. E eu chorava, mas... Mas teve que alguém puxar. Isso. Alguém teve que ir na frente. Isso. E sempre quem vai na frente, Cal, é sempre diferente. Leva o tiro, a bomba, né? É sempre quem é diferente. Tu pode ver em e todos os lugares que tu vai. a palavra fala isso, Deus era diferente. E Deus não quer nada meia boca. E tu foi plantando na semente na tua família. É o que todo mundo faz, é o que a gente faz. Demorou anos, tá? Não foi da noite pro dia. Foi muito tempo. Mas o que eu acho bacana, Cal, tu contando a tua história, eu acho que a gente sempre vai lembrando um pouquinho de cada história, né? Da nossa história e tal. Quando a gente resolveu abrir esse programa, Arthur, era para exatamente mostrar para as pessoas, Cal, que a Igo nunca foi uma empresa referência no que a gente que é os projetos, mas sim o que a gente traz na vida das pessoas. E sem a gente saber, porque na época a gente não andava
estão nos caminhos do Senhor. Sim. A gente nunca teve... A gente não era desviado, mas a gente era no caminho, Exatamente. mas não estava na palavra. Então, assim, ó, tudo a gente achava que era coincidência. Nossa, mas a gente trata o cliente bem, a gente gosta de ajudar e tal. E hoje eu vejo que a Igo é uma extensão do projeto que Deus tem para nós. E quando tu fala que... Tu entende que não é só uma placa? Claro. Meu Deus, Claro quando que eu paro sim. pra pensar Claro, isso. Aquela placa hoje fez a gente estar aqui compartilhando as coisas Exatamente. do Senhor, né? Então, assim, ó, não existe coincidência. E Deus, ele é tão perfeito que eu quero que as pessoas entendam em casa o que ele faz. Ele movimenta. Então, não foi só você, o Deus te chamar. Foi um chamado para te carregar mais pessoas. Começando pela tua mãe, começando pela tua avó. E quanta coisa, quanto perdão, quanto entendimento. Quantas maldições que as pessoas têm Quebrado. que não sabem. Exatamente e tu vai quebrando sobre isso. aos poucos, porque tu não vai conseguir quebrar direto com a pessoa. Com certeza. Tu nunca vai conseguir. Eu tenho tu uma- vai chamando de clientezinha, que nem a tua mãe foi, ela foi entendendo que tu mudou. Isso. Ela viu no isso. teu brilho, na tua filosofia, ela viu no teu caráter, ela viu tudo. Exatamente Que tinha isso. algo diferente. Bom, mas essa não é mais a minha filha. Jesus transformou a minha família. O exemplo arrasta. É. Eu gosto muito disso. Porque esses dias até eu e o Arthur fizemos um vídeo, Cal, porque muitas pessoas, quando a gente se batizou, mas uma enxurrada de pessoas me mandaram no direct, porque para eles, estar com Jesus, fazer o batismo, é deixar de todas as coisas que o mundo oferece. Bem pelo contrário. Agora eu posso te dizer, Cal, que eu estou aproveitando as coisas que o mundo Agora oferece. a gente tem sentido no que a Agora gente vê, tem faz, sentido. come e faz as coisas. Exato. Só que as pessoas só vão entender, Cal, quando elas estiverem conosco. Eu posso falar que tu é a melhor profissional. Eu posso rasgar elogios pra ti. Mas se a pessoa não for lá e não ter uma experiência contigo, ela não vai conseguir. Então, que lindo isso. Complementando o que tu falou. Mudar, a Cal mudou e automático ela tá trazendo isso pra dentro de casa. E a tua avó e a tua mãe aceitaram, então? Aceitaram Jesus, Daí houve o batismo, né? Que lindo isso, gente, Então, que lindo. mas foi anos, né? Daquele plantar. Perfeita, não sou. Vários momentos a gente vacila, Sim. né? E entristece um ao outro. Mas como ele disse, são nas atitudes do dia a dia que a pessoa vê aquela transformação. E tu falando. Então, eu tirei, como Deus falava ao meu coração, porque minha avó já tem 80 anos, né? Para eu ir lá falar dele para ela, né? Então, toda quarta-feira eu tiro um tempo, vou lá, fico 1 hora com ela, almoço, aí a gente orava junto, lia a palavra junto, fazia um devocional, e aquilo foi entrando no coração dela. E eu tenho uma frase que eu sempre penso assim, quando a gente muda, quando a gente decide mudar a nossa vida, né? A gente automaticamente vai mudar a vida do outro. Porque Exato. vai respingar no outro, é uma consequência. O convívio Quando tu for está tão ali. abençoado, quem tá à tua volta? E eu lembro de uma vez de eu receber uma oração de uma pessoa e ela falou isso. Cal, tu vai ser tão abençoada no que tu fizer que vai respingar em outras vidas. E hoje é o que eu vivo no meu emprego, no meu trabalho, Todos né? Na os minha dias família. tu tem a oportunidade de levar a palavra e conversar com as pessoas. Porque as pessoas, Cal, sempre chegam para nós com o coração aquebrantado. Só que de alguma forma elas tentam esconder aquilo. E quando tu tem a oportunidade de conversar com ela, no teu caso tu fica em torno de 1 hora, 1h30, 2 horas com a cliente, eu tenho certeza que cada cliente tu consegue falar um pouquinho do que tu vive, da tua experiência. E a pessoa olhando para ti, sabendo que a gente tem que a gente é pleno, que a gente tem essa paz, essa alegria de viver, que as pessoas pedem muito pra nós, né, Arthur? Meu Deus, de onde que vem essa alegria, esse ânimo de vocês? Como tu é feliz, eles falam, né? Meu Deus, Faço mas tudo. Deus soprou o ânimo da vida em mim. Eu sou muito grata. Daqui uns dias é meu aniversário, eu conto os dias, Cal. Porque eu tenho até dou maior... folga pra ela. Eu tenho a maior paixão disso, porque é mais um dia na minha vida. Eu gosto muito Privilégio disso. da vida, que né? bacana, Cal. Que ótimo isso. Mas deixa eu só te lembrar um negócio. Teve uma empresa que tu trabalhou, que tu fazia no intervalo quantas sobrancelhas?
No intervalo? Como assim? No intervalo, eu lembro que tu me contou uma vez que no intervalo tu trabalhava numa empresa e no teu intervalo tu fazia sobrancelhas. Ah, sim. Eu achei muito bacana aquilo. Então, eu estudei, né, e trabalhava... Eu sempre digo que Deus, ele usa cada oportunidade para ensinar, certo? O primeiro emprego meu, aos 18 anos, foi lá na Fran. O pessoal acha, ela começou já assim, na secretária, bacana, é muito bom tu falar isso. Não. Eu comecei lá na Fran, na operação, lá eu aprendi habilidade com as mãos, a ser rápida. É que tu já tinha essa habilidade, né? Já, né? Eu montava os alto-falantes lá na linha de porque produção. trabalhava na montagem. Entendi. Montagem, Montagem, uma linha de produção. na embalagem, montagem. Então, lá eu aprendi essa habilidade. Aí eu fui, estudei na época na antiga Microlins, aí... precisamos de alguém para trabalhar aqui, indica as alunas. Fui lá, fui selecionada. Trabalhei lá no telemarketing. Eu era aquela... Olá, tudo bem? Eu tenho uma ótima oportunidade de crescimento profissional para você, Igor. Eu acho que a Cláudia falou comigo. Deus do céu. Eu era aquela que ligava, né? Ligava Meu todo Deus dia. do Você céu. já decidiu escolher, né? Mudar de vida. Então, e realmente eu fui muito feliz lá e eu vi muitas vidas também serem mudadas através do estudo, né? Quando tu decide fazer algo, Deus também vai te abençoar, mas Ele você te capacita, né? tem que tomar uma decisão. Então, lá eu aprendi a comunicar, né? A falar com as pessoas. Mas, bem, na verdade, o meu primeiro emprego foram 3 meses numa loja. Era vendedora. Viu? Que essa minha amiga, que me indicou estética, me indicou para trabalhar lá. Ela já acreditava em mim. E daí, então, eu tava 3 meses lá. A mulher me mandou embora. Quantas pessoas vocês acham que eu atendi lá em 3 meses? Chuta. Eu acredito que várias, né, Cal? Porque tu é comunicativa. Nenhuma. Como assim? A pessoa entrava e eu ia arrumar as coisas. A pessoa entrava e eu ia limpar. A pessoa entrava e eu me escondia. Ela me mandou embora. Você tava igual um jogador de futebol que Gente. foi vendido muito caro e Isso. chegava no time de Barcelona para jogar no Barcelona e ele se machucava quando ia jogar bola? Isso. Pra não jogar, porque ele não Isso. jogava nada? E tu Isso. se escondia pra não... Eu me escondia. E daí, então, eu trabalhava na Microlins, fazendo o curso de estética. E aí, eu atendia as meninas do trabalho lá. Então, na hora do almoço, ou quando dava um tempo do café, eu fazia as meninas lá. Mas de número exatamente agora eu não sei te dizer. Talvez o que tu tá se referindo foi em algum momento quando eu te disse que eu tinha uma agenda de espera de 40 pessoas num dia. Exato, era algo assim, eu lembro que me chamou muito a atenção, e quando eu fui pela primeira vez contigo, eu lembro que eu tive que esperar há muitos anos atrás já, a tua agenda já era concorrida. Eu não lembro quem... Eu lembro que a André chegou um dia e lá na IG e falou, a Cauana me atendeu, mas ela não pode ficar lá. Eu lembro a Ela nossa profetizou. conversa de hoje. Eu falei, Cal, pelo amor de Deus, tu precisa ter o teu espaço. Tu profetizou aquele momento. Eu profetizei e eu disse, Arthur, por umas questões, eu tenho certeza que não dá mais. O ciclo, eu amo ciclos. Eu amo os ciclos que começam, mas tem tanto ciclo que é bom se encerrar de uma vez. E o teu tava na hora de se encerrar. E foi muito bacana. Essa história também é legal para te contar. Então, eu vou compartilhar ela. Sou muito grata, né, que eu trabalhei lá 4 anos ou 5, não lembro exatamente, e eu aprendi realmente muita coisa. Eu tive oportunidade de crescimento, né, lá dentro, aonde as meninas me indicavam, as clientes, né? Ninguém me conhecia. Não, faz com a Cauana, ela é a melhor de Rio do Sul. Eu dizia, gente, meu Deus, como assim? Eu comecei ontem, as clientes São os já ajudantes do destino, porque Cal. falaram que você é a melhor de Rio do Sul e aquilo eu ficava um pouco chocada e até receosa, né? Mas realmente, né, eu acho que quando a gente consagra para o Senhor, em Provérbios diz, né, tudo que a gente faz, o nosso plano ele vai ser bem sucedido. Perfeito. Então, eu comecei, eu lembro que aos 18 anos, por aí, 19, eu falei, Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Lá na minha inocência, na minha ignorância, enfim, Senhor, eu preciso de uma oportunidade que eu vou aproveitar. Então, em cada coisa na minha vida, eu digo, Igor, que Ele me deu uma oportunidade e eu aproveitei. Como eu disse, eu não venho de uma família de empreendedores, uma família humilde, ninguém nunca passou fome, mas trabalhava para ter o que comer, para se vestir, né? Então, tudo muito suado, muito ralado. E a minha mãe, ela não tinha condição de pagar o estudo,
né, uma faculdade, ou enfim, então tinha que trabalhar o dia inteiro, ia muitas vezes para aula sem comer, ia de a pé, né, para a faculdade, enfim. Então, eu acho que Deus também já estava preparando tudo lá. Até que então surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar nessa empresa e a colega de trabalho, eu comecei na estética corporal, facial, e na temporada era uma loucura de atendimento. E no verão caía, onde ela ia me desligar da empresa. E essa minha colega, ela falou, não, Cal, tu propõe para ela para fazer sobrancelha igual no salão. Olha só. E tu paga uma comissão para ela? Eu disse, nem sabia que existia isso, porque eu não tinha dinheiro para ir no salão fazer uma sobrancelha. Aí eu lembro que eu ficava na porta de casa pensando, meu, será que vai dar certo isso, gente? Pelo amor de Deus, quem é que paga para fazer sobrancelha? Que incrível. Na minha cabeça era essa inimaginável. Essa tua amiga, ela é um anjo, né? Ela profetiza. Ela profetiza hoje ela não muita paga a coisa. sobrancelha, né, Cal? Ele tá que nem o Cristiano Ronaldo, né? Com o amigo dele, deixou ele fazer o gol. E hoje o Cristiano Ronaldo... que ganha o dinheiro. Porque toda vez ela no teu lado. Essa menina é um anjo. É a voz de Deus através dela. Foi, com certeza. Eu sou muito grata a ela. O nome dela é Leila. Essa que, quando trabalhava comigo, e anteriormente, que falava para eu fazer as coisas, era Bruna. Que estudava comigo desde o pré, né? Então, aí eu ficava pensando, não era algo palpável para mim, tanta gente fazer sobrancelha e pagar e vir. Então, eu pensei, se tiver uma, duas por dia, tá ótimo, né? Recém-casada, eu pensei, meu marido consegue ali também... bancar ali até eu iniciar e tudo, né? Nós dois, na época, não ganhava muito, ganhava pouco. E assim, a gente foi iniciando. Então, até que chegou uma hora de que a minha sala ficou apertada. Tu lembra, né? Que era uma sala pequena. Muito pequenininha. Dividida no meio. Ficava a minha secretária, a Osânia, e eu do lado. E tinha essa lista de espera de 40 pessoas. Até que eu pensei, não, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, nesse meio tempo, eu fui pensando em possibilidades. E tinha uma sala que tinha uma pessoa trabalhando lá. E era uma sala bem grande. Eu cheguei a desenhar como que eu ia fazer a sala. Que daí, no caso, a pessoa falou, quando a profissional sair, essa sala é tua. E eu fiquei ali aguardando 1 ano. Por isso que eu digo também, as pessoas acham que foi ontem. Aconteceu ontem, hoje e agora. Não, fiquei 1 ano esperando. 1 ano orando, Senhor, o que tu quer, né? Aí até que então chegou essa conversa, a pessoa saiu e eu lembro de eu sair de casa, eu me ajoelhei e falei, Senhor, se a resposta for não, tá na hora de eu ir embora. Eu lembro que eu orei nessas palavras, porque o meu marido e as pessoas à minha volta já ficavam falando, Cal, vai trabalhar sozinha, abre um negócio teu, mas eu tinha muito medo. Porque Entendi. eu não venho de uma família de negócio. Eu pensei, se nada der certo, né? E não me sentia capaz, né? Eu acho que esse do se sentir ainda era o que mais paralisava, né? Então, o que aconteceu? Que não ganhei essa sala. E eu entendi que era a resposta de eu ir embora. E no outro dia já eu achei essa casa que eu tô hoje, né? Há 8 anos. Eu pensava, Deus... Como que eu vou alugar uma casa desse valor? O que eu vou fazer com tudo isso? Nem eu imaginei que ia ser tudo que é. Não imaginei. Eu pensei, vou atender minhas clientes, eu lá na minha mente, vamos supor, de pequena. Os planos de Deus sempre são maiores. Sempre são maiores. Gente, como Deus. eu amo. Eu tô viajando nessa pedindo a Deus, a história inteira. Cal. Deus quer detalhes, Deus quer que tu pede. Exatamente. Tu não vai ganhar nada. Deus não vai te dar nada se tu não pedir, e não se quebrantar. E por que nós pensamos... Por que ele falou não? Exato. Pra te poder fazer o teu Por empreendimento. senão eu não ia. Eu ia Deus ficar lá porque eu amava trabalhar lá. E olha só, Cal, por que a gente sempre quer se diminuir? Se a grandeza de Deus, o que Ele fez, tudo que Ele criou, Ele nos criou a imagem semelhante dele. Ele criou esse mundo abundantemente. Tudo que Ele faz é lindo, pleno. Por que a gente tem isso? Mas essa é a mentira do inimigo. Porque se você tivesse... Tu não é capaz, tu não consegue, tu não pode. Claro. Quando a gente vai conversar com os nossos clientes, e a gente sempre fala, vocês amam o que vocês fazem? Amo.
Eu amo o que eu faço, mas eu tenho medo. Não tenha medo. O medo é a mentira. O medo não é de Deus. A gente tem que começar a dar o primeiro passo. Claro que sim. E uma coisa muito importante que tu falou é consagrar. Como a gente aprendeu isso? Consagrar os nossos desejos e as vontades. Porque a gente tanto quer uma coisa que a gente vai lá com a força do nosso braço e a gente faz. Mas depois a gente diz, ai meu Deus, me ajuda aqui que esse negócio não é pra mim. Não era pra ti mesmo. Não era. E confiar. Tudo que a gente faz na nossa empresa, Cal, hoje é colocando primeiro, Deus é da tua vontade, é assim que tu quer. Senhor, manda um cliente bom, Senhor, pessoas que vão gostar do meu trabalho, que vão valorizar a nossa oração. A gente aprendeu a fazer isso, mudou muita coisa. Eu creio. Tinha um projeto muito grande, recentemente, aí nós estávamos indo atendendo nós 3, e eu quieto, dirigindo. Deus, se for da tua vontade esse projeto, se for um projeto digno que eu posso pegar e falando e orando, me manda um sinal na hora de estiver fechando o negócio. 3 vezes eu falei, 3 vezes foi não. Exatamente. Na quarta sobre vez eu isso. falei, tudo certo, a gente se encontra em outro dia. Era um valor muito alto. Eu podia fazer o quê? Desviar o meu processo que eu tinha em mente para poder pegar aquele valor, que era um valor muito alto mesmo. Exatamente. Mas eu vi que se 3 vezes foi não, a quarta ia ser não. Exatamente. E eu acho que uma coisa que eu acho muito bacana, que as pessoas dizem que todos nós somos cristãos. Todos nós. Mas quando a gente está mais conectado com Deus, as pessoas dizem muito para nós, mas então tudo que tu vai fazer, tu vai pedir? Sim, porque eu quero ser obediente. Porque na minha obediência, as portas vão se abrir. É a obediência que faz a diferença. Obediência. E o estar perto. Porque assim, daí às vezes a pessoa olha, mas por que Deus dá para aquele e não dá para aquele? Tipo o Jairo lá, né? Da filha dele, aquela história lá da mulher do fluxo de sangue. Ele seguia o Senhor e Jesus não fazia o que ele queria. E a mulher só chegou na veste, tocou e foi curada. Ela teve uma ação, né? Então a gente tem que estar próximo. Aquele que mais recebe é aquele que está mais próximo. Exatamente isso, Porque Cal. Deus também não vai dar se tu não tiver uma maturidade para receber. Quando tu falou ali, a bênção não é para todos. Eu acho que a bênção é para aquele que tem que estar preparado. Preparado para entender exatamente o que você quer. Exatamente. E aí Deus vai te capacitar. Porque tem pessoas que dizem, eu quero tudo. A bênção é para todos, mas alguns ainda não estão preparados para receber. Exatamente. Deus já sabe o nosso coração. Sabe, tem gente às vezes que tem muito, mas ele já estudou para ter aquele muito. Tem gente que se ganhar tudo aquilo no momento que ele tá, ele vai ser o quê? Arrogante, soberbo. Então, assim, Deus ele vai te capacitar, vai te quebrar primeiro para depois tu ter a fé nele. Isso aí. Então, é isso que a gente E tem ele que conhece deixar o nosso coração, né? Ainda em relação aos clientes, né, que vocês estavam comentando, a oração diária, né, que faz a diferença. Senhor, manda cliente que tu queres que eu atenda. Senhor, que sejam clientes bons, né? Pedir em oração. Claro. E assim, querendo ou não, eu vejo hoje com a experiência que, puxa, a maioria das pessoas que eu atendo tem o meu estilo. Deus. Um estilo mais conservador, tem gente que entende, a gente entende, tu tá entendendo o que a gente fala para as pessoas, que às vezes a gente fala para as pessoas, a gente vai conectar pela primeira vez e se assusta, Cal. E tu tá falando que a gente transmite. Pessoas que têm o nosso perfil. É surreal isso. Pessoas que compactuam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, dos mesmos valores. Então, a Andréia, até hoje falei isso para ela no áudio. Eu tô uma caminhada com Jesus, né? Desde a adolescência. Uns são mais lentos na fé, de amadurecer. Outros amadurecem da noite pro dia. Também tem a ver com a idade da pessoa, eu acho. Também. E a Andréia, lembra que um dia eu convidei vocês para um encontro de casais, né? Lembro. E vocês, eu via que vocês estavam com sede de Jesus e tal. Eu dizia, Senhor, é questão de tempo. Foi para ela se render gente aos pés. Tu já era crente há muito tempo e tu não sabia. E ela tinha... Agora, calma. E ela tinha pensamentos voltado para uma outra denominação, outra religião e tal. E eu lembro que a gente discutia coisas. E o que eu fazia? Talvez ela não lembra. Mas eu fazia perguntas para ela. Para fazer ela... Eu não atacava ela naquele pensamento dela. Porque ela tinha aquilo como verdade. Mas a minha verdade, que é da palavra, que é a verdade que liberta... Então, eu não atacava ela. Eu perguntava. Dela, pois é. Lembra que a gente tinha conversas e conversas? Eu sempre me atrasava com a próxima que a gente não parava de falar. E era isso mesmo. Muita gente orou
orou por nós. Quando eu falo para ti isso, Cal, é porque as pessoas, quando nós vamos atender, as pessoas compreendem que não é sobre o que a gente vende, é sobre toda a nossa entrega. Isso. É o que a gente começa a conversar com eles, o alinhamento que a gente tem. E, Cal, eu sempre tive muito Deus na minha vida. Sim. Eu sou um milagre da vida que não era para eu estar aqui. Por várias vezes, Cal, por 3 vezes muito forte na minha vida, não era para eu estar aqui. Então, eu sei que eu tenho um propósito muito grande. Todos os dias eu acordo, eu sou a pessoa mais feliz ao acordar. Eu acordo agradecendo a Deus porque eu me sinto única. Amém. Eu não mudaria nada em mim, Cal. Eu gosto muito. Mas estando hoje, Cal, com Deus e com as verdades dele, eu vejo quanto tempo eu perdi tentando, às vezes, Cal, entender alguma coisa que as outras pessoas queriam. Por muito tempo eu deixei de colocar algumas questões que eu queria no Instagram, porque aquilo me incomodava demais. E hoje eu entendo que nem era para mim estar falando na época. Eu precisava estar preparada para aquilo. Porque a gente acredita que a inveja não existe. Que nada existe que vai te atrapalhar. Muitas vezes, sério? Mas por quê? Exato. Né? Mas eu... Não se blindando, então, Deus, né? ele teve que, assim, me tirar muito de um foco que eu tava, me preparar, que hoje eu olho, eu digo, Deus, como que tu me alinhou? As minhas vestes tu mudou. Isso, tu mudou o meu andar, o meu falar, tu mudou tudo. Mas ele precisava me deixar lá na caverna, literalmente. Para daí eu começar a me conhecer. Eu sempre me conheci, eu sempre gostei de mim, mas não era a Andréia que Deus queria. Hoje é. E como as pessoas têm um pé atrás com a gente. Eles imaginam que o mundo, que as coisas que o mundo oferece não faz sentido. E este programa que nós abrimos, esse podcast, é para exatamente isso, Cal. Para contar as histórias. Não é para falar do teu trabalho, é contar a tua história de vida que te levou a ser a referência que tu é hoje. Então, Deus, ele capacita a gente de uma maneira, só que a gente tem que estar entregue. A gente não pode ser resistente. E muitas vezes eu penso assim que na hora a gente não entende o agir de Deus. Não. E por muito tempo eu fiquei pensando, Deus, mas por que estética, né? Por que a vaidade? Eu pensava, Deus, é isso mesmo que tu quer? Eu aqui com essas mulheres, né? E depois de muito tempo que eu fui entender, porque eu pensava, não, para eu servir ao Senhor eu tenho que fazer outra coisa. E ele falou que não. É lá. Eu tenho todo dia uma chance de falar algo com alguém sobre... Exatamente. A pessoa, eu falo para as meninas, eu digo, meu Deus, a Cauana... Se a pessoa falar, eu gosto tanto dessa música, a Cauana já dá a bibliada, né? Mas eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar o que Deus fez na minha vida, eu gosto de ouvir o testemunho das pessoas, porque me edifica. Então, pelo fato de eu gostar de ouvir, eu acho que quando eu compartilhar, a pessoa também vai gostar, né? Sem dúvida. E lá a gente tem muita oportunidade e de as clientes entrarem e falar assim, eu sinto algo diferente aqui. É diferente. Que bênção. Porque é consagrado. A gente dá as mãos, Senhor, que tu esteja aqui. Quando elas entrarem, que elas sintam a tua presença. E por várias vezes, pelo menos uma vez por dia, alguma fala assim... Nossa, que eu sinto uma paz, eu sinto uma presença, eu sinto uma coisa boa. Como é bom vir aqui, eu me sinto em casa... Entende? Cada um expressa da sua forma. Então, é isso que a gente pede para o Espírito Santo. Toda vez que a gente faz uma reunião, a gente faz uma oração juntas, né? A gente tem lá várias mulheres, então, são muitos desafios também, não é só flores, né? Não. O desafio do empreender, né? Isso aí. O desafio do inimigo também. O inimigo às vezes tenta plantar alguma coisa e cada um veio de uma família, tem uma verdade, aprendeu uma coisa, tem uma crença. Então, esse é o amor de Jesus. Amar o próximo. A compreensão, né, Cal? Se compreender, se entender e se amar acima da diferença. Que esse é o mais difícil. Porque hoje ninguém para no emprego, nós estamos juntas há muitos anos. Uma outra que vem, fica um tempo e sai, enfim, por algum motivo que só Deus que sabe, né? A pessoa tinha que passar naquele momento ali, mas a gente tá juntas muitos anos, né? E a gente tem um carinho uma pela outra, amor uma pela outra. Eu sempre digo para elas, eu sozinha não iria até um local,
Aí eu iria até um local, mas com elas eu vou muito mais longe. Uma ajuda a outra. Também. E eu vi que a decisão lá atrás de abrir esse negócio, depois de tempo, o Senhor me revelou que não tem a ver só comigo. Foi mudado toda uma questão nas famílias. Através lá da empresa, né, o trabalho em conjunto, todas nós mudamos a nossa realidade profissional, a nossa realidade financeira. Todas nós viemos de família, né, mais humilde. Simples. A gente hoje pode passear, tem um carro bom para passear, a gente Perfeito. come do bom e do melhor, né? A gente pode usufruir de coisas que a gente não podia hoje. Isso, eu digo que é o mais importante, né? Eu brinco assim no meu pensamento. Eu não quero ficar lá comendo maná. Eu quero ir para a Terra Prometida, eu quero comer do leite e do mel. O Senhor tem... O meu Deus é o Deus que abençoa a gente. Eu quero usufruir do melhor que tem nessa terra. Então, se Ele me deu esse emprego, esse trabalho, me deu habilidade com a minha mão, o meu talento, né? E também a gente faz a nossa parte, vai estudar, vai se aprimorar, como você, com as suas máquinas. É isso que eu ia te perguntar, porque muita gente às vezes fala, mas por que ela tem tudo isso? Eu não não paro de tenho? estudar, né? Mas a pessoa tá ali sentada, nem orando, nem falando com Deus e quer a benção. Não. Exatamente isso, Arthur. A tua bênção estava lá no início da tua história. Em toda a história bíblica sempre tem uma ação. Daí, ó. Nunca vem do céu, tu pode reparar. O Senhor fala várias vezes, mas Ele sempre vá, faz, pega, ora, pede. Tem que ter uma ação nossa. O que Deus mandou jogar a rede para pegar os peixes? Tem uma Se ação. ele tivesse duvidado de Jesus, o que ele falou? O que ele ia fazer? Ele não ia ganhar a bênção. Não, então ele olhou, jogou Ele ia a rede. continuar fazendo aquilo. Ele teve que jogar a rede. Jesus não jogou a rede para ele. Exatamente. E muitos empresários que a gente conversa, Cal, às vezes a gente tem uma resistência também, né, Arthur? Eles sempre não, mas aqui, eles querem mudar, não, mas aqui tá bom. E o Arthur diz, não, mas calma aí, eu acho que, vem cá, tu nem tu tá entendendo o potencial que você tu tem. Isso. Então, pra ti que é empresário 99%. hoje e tu acha que tá bom a tua situação, será que tu consegue viver tudo isso que a Cal falou? Porque eu acredito que estar bem, estar em prosperidade hoje é poder viver as coisas boas da E vida. ser grato, a gratidão. Exatamente, né? isso, Cal. Eu imagino que o Arthur, como pai de família, poder prover certas coisas, passeios, viagens, lugares bons, eu acho que todo mundo gosta. E tem muitas pessoas que acreditam que não, que isso não é pra mim, que isso é só pra Cauana, isso é só pro Arthur. Ah, mas muita gente fala assim, ó, mas o Arthur e a Andréia, também o Arthur e a Andréia, né? Não, gente, Foram nós 20 anos. começamos lá nos fundos da nossa casa, no chão batido. São 21 anos a idade do nosso filho em que a gente tá percorrendo. Se você percorrer esse caminho, e muitas renúncias nesse caminho a gente teve que fazer. Muitas renúncias. Muito churrasco, eu não pude ir, muitas festas. Muito. Eu lembro, tu dizia, Cal, tô trabalhando muito, Cal, a gente trabalha muito, Cal. Sábado, domingo. Então, assim, ó, tudo tem um preço que você paga, Cal. Mas quando tu que tu entende que é Deus que tá te proporcionando aquilo, se torna leve. Quando tu falou pra mim que as pessoas chegam lá na estética e se sentem bem, é o que eu vejo na nossa empresa. As pessoas entram e não querem mais sair. Elas expressam isso pra Elas gente. ficam ali 2, 3 horas. Eu fico pensando, será que é porque eu não deixo a pessoa ir que eu não paro de falar? Não é, Cal. Teve um cliente... Talvez, né? Teve um cliente que a André começou a conversar com eles, que ele começou a chorar. Choro, Exato. pede oração, a gente tem a oportunidade de orar. Até foi essa semana passada, eu atendendo uma cliente, era minha última cliente, e começamos a falar de casamento e tal. Ela, eu tive 3 casamentos, eu fui traída, porque lá acontece muitos assuntos, né? E eu tenho a oportunidade de orar com elas. Eu disse, eu posso orar por ti? Meu Deus, eu nunca levo uma oração de ninguém de certo. Não sei. Peguei lá, né? Orei com ela. Isso não foi uma vez, não foi 2, não foi 3, foram várias vezes, né? De a gente poder orar com a cliente, trazer uma palavra de bênção e às vezes não só a gente com elas, mas elas conosco. Também lembrei agora que faz recente, tinha um dia que eu tava muito triste, né? Tinha acontecido várias coisas. Esse ano foi um ano bem desafiador para mim. Passei por problemas de saúde, né? Perda gestacional, desafios no trabalho, porque a empresa começa a crescer
E daí a gente não está preparado para esse crescimento, sente a dor do crescimento, enfim. E naquele dia eu lembro que eu me ajoelhei no chão e disse, Deus, por favor, acalma essa tempestade, eu não aguento mais. Parecia que eu estava no meio do furacão, né? Parecia que eu estava no meio do furacão. É bem assim, não tem era mais dias por que ti, é assim mesmo. Chegou no momento que não era mais por ti. Não, e um dia que eu tiver a oportunidade, eu tenho uns testemunhos um pouco mais, né? Assim como diz, pentecostal. Mas seria talvez para uma outra oportunidade, né? Mas esse ano eu passei uma luta espiritual mesmo dentro da minha empresa, onde eu vi o inimigo tentando me no ringue. E eu sonhava com luta espiritual, eu sonhava que eu lutava com o inimigo, eu sonhava. E quanto mais eu me levantava, mais ele se levantava. Aí eu chamei mulheres para ir lá a gente fazer, né? Lindo, foi um encontro de mulheres maravilhoso. Quantas mulheres foram? 25 e 3 aceitaram Jesus naquele dia. Gente, foi tão lindo, foi tão maravilhoso. Cauane, nesse momento tu já sabia o que tinha pra ti? Porque eu, olhando a tua história agora, eu sei o que tava vindo pra ti. Sério? Tava vindo algo maior. Tava. Sem saber o final da tua história. Sempre... Antes de uma grande vitória, uma grande luta para desistir. Vai acontecer. A pessoa que está aí nos assistindo, que está passando por um perrengue agora, pequenininho, vai aumentando. E tu não sabe mais o que fazer, se ajoelha e pede para Deus que algo grande tá para vir. Ah, sem dúvida. E pode ter certeza que eu não sei o final da história dela. Né? Mas ela vai... Eu também não sei. Eu tô aqui sem hora me fala que eu também não sei. Vai acontecer num espaço maior, vai ter algo maior na vida dela. Amém. Que assim seja. Que bacana. Porque não veio de nada. Tu estás alinhada, tu estás com teus propósitos bem, tu faz teu serviço bem, tu atende correto como é para ser. Eu sempre digo para as meninas, né? O sucesso do nosso trabalho, o que é? Atender bem, ter um preço justo, ter um serviço de qualidade, não tem erro. Não adianta também querer só ficar inventando moda. Agora é tudo Instagram. E ficar fazendo coisas... Não. Nosso cliente é o boca a boca. Eu sempre falo, a gente pode fazer uma propaganda na TV, no rádio, no outdoor, na revista. Sim, com certeza. Né? Que a pessoa gera consegue. Credibilidade no nosso trabalho. Isso. Mas o nosso maior foco, nossa maior público é a indicação. O boca a boca. Vai lá, o serviço é bom, aonde que tu fez. Então, se tu trabalhar, ser honesto, né? Trabalhar, Perfeito. fazer um bom serviço, amar principalmente o que tu faz, que faz toda a diferença. De terminar um procedimento, chorar com a cliente quando ela se olha. Amei, ficou linda, era isso que eu queria. Ela tá pagando algo que ela quer receber. Não, olha só, eu falei pras gurias essa semana. Ela te pagar o valor que tu pede, tá uma sobrancelha assim, a outra virada. Escuta, essa semana veio uma senhora lá e ela é viúva e tal. Ela disse, da onde que já se viu, né? Agora, nessa idade, eu queria fazer dela. Fez a sobrancelha, o delineado nos olhos e o lábio pigmentado, né? Aí, daí ela saiu, foi lá pagar. E daí ela me agradeceu, ela, né, ficou toda emocionada, eu me amei e tal. Aí, no final, ela foi lá pagar. E, querendo ou não é um valor irrisório, né? Aí ela pagou, beijo, obrigada, tchau, te amo. Aí eu saí pra dentro da sala e falava pras gurias, gente... A pessoa vem, ela paga, eu faço ela sofrer, porque querendo ou não, algumas coisas dói. Ela ainda vem e me diz que me ama. Não, eu tô no meu emprego, é o melhor emprego bom do esse, mundo. né? Mas é sobre isso. Essa autoestima que tu leva. E tu pode ter certeza que como tu consagra esse teu espaço, ele é um espaço que as pessoas se sentem bem. E é por isso. E muitas clientes... E resposta, a cliente fala a resposta da oração. Exatamente. Nossa, lá naquele dia da reunião. Entende? É sobre isso. Nunca vai ser sobre o que tu faz. A última coisa, eu acho que tu vai falar o podcast inteiro. A última coisa tu vai falar o que tu faz. Mas tu vai falar o projeto que tu tem na tua vida. Porque se cada pessoa... levar a palavra para que seja uma pessoa que for. O Senhor veio para aquela Muitas pessoas me pediram assim, mas qual é a intenção desse podcast de vocês? Vocês o que vocês querem? Vender? É vocês vender? Eu falei, não. Que eles falavam isso? Por trás de cada cliente nosso tem uma história. Porque a gente pede a história do cliente. Exato. Então a gente pediu a tua história no teu início antes de fazer o projeto, porque a gente entendeu o que a gente vai entregar para ti, cara. Eu não posso lá chegar a fazer uma placa de qualquer jeito para ti, sem saber o que tu vai fazer, como é que tu fez, o que tu começou a fazer, para poder entender a tua essência, para aquele teu projeto ser único para ti. Então, é esse o nosso objetivo de cada cliente que vai estar aqui. Exatamente. Porque tu só atender por atender, só tu comprar por comprar, eu acho tão pouco.
Mas é. Todas as vezes que tu foi bem atendido em algum lugar, em um restaurante, em um mercado, em qualquer coisa, eu tenho certeza que te marcou. Então, isso é o atendimento humanizado. Mas aí, Cal, eu acredito que é muito do que tu falou, amar o que tu faz. Porque quando tu ama o que tu faz, tu tem 5 minutinhos a mais para aquela pessoa. Exatamente. Tu quer se envolver na história dela. Tu não é curiosa. Tu quer se envolver para ajudar. Já não é mais um negócio, eu quero saber. Não, tu vai ajudar ela. Porque às vezes ela tá no problema, no meio do furacão, ela não consegue ver. E tu daqui de trás, às vezes tu diz, vamos orar. Isso. Só aquela oração para ela, que até agora ninguém fez, ela muda a vida dela. Então, realmente, assim, ó, cada pessoa tem um atendimento que eu acho que no teu negócio, na tua empresa, tem um porquê de você ser diferente. Eu tenho Mas no começo eu tinha vergonha, assim, eu pensava, várias vezes eu relutei. Eu tinha vontade de orar, mas eu tinha vergonha. E foi. E hoje é algo... Mas, Cal, hoje tu criou o teu público. Porque eu entro na tua estética, eu já começo a ouvir um louvor. Quem não gosta de louvor, quem não gosta disso, eu acredito que não vai. Porque hoje você criou uma legião de mulheres que se identificam com a tua história. Exatamente. E aí, consequentemente, elas estão abertas para receber essa tua oração. E as quantas, Cal, que foram lá, que tu sabe que às vezes nem foram tanto pelo teu trabalho, foram para poder conversar contigo. Possivelmente. Para poder se sentiram à vontade. Porque hoje a gente tem muito medo do que as pessoas vão falar. E tu tá ali, daquele teu jeito, vamos conversar muito. Eu não tenho... as pessoas às vezes têm vergonha de falar das coisas de Deus, o que Deus fez. Eu quero falar. Exatamente. Porque o que eu vivo, o que eu experimento, eu quero que o outro viva. É esse o medo das pessoas quando tu fala algo bom. Tu já notou? Em qualquer coisa que tu faça, qualquer coisa. Quando tu fala que é bom, a pessoa se assusta. E o maior de todos, que é Deus, que tem que estar em primeiro lugar... A pessoa ter vergonha de falar? Que é o que nós estamos aqui por causa dele? Várias vezes eu pensei isso. Senhor, por que eu não falei? Por que eu me calei? Né? Às vezes eu perco a oportunidade, eu falo tanta coisa que não convém. Tanta brincadeira sem graça, tanta palavra que não convém. E daí para falar de ti eu tenho vergonha? Não, daí ali eu comecei a me posicionar e eu fui mudando. Várias vezes eu lembro de eu ir, ter dias de eu ir para casa, eu pensei, hoje eu não falei nada que provinha, nada de bênção, nada de bom. Também, né? O Senhor também está moldando, mudando, capacitando, forjando o nosso caráter, né? É isso. Cara. E com certeza vai ter situações e pessoas que vão dizer, aquele dia foi falado tal coisa, aquele dia tu falou de tal jeito, Mas eu também estou nesse processo como qualquer um. Mas, se tem aquele dia, aquela oportunidade, a gente vai aproveitar para falar do Senhor. E a gente também, como eu disse, está no processo de crescer, de amadurecer. A gente não está pronto. Nunca a gente está pronto. Todos nós temos um ministério. O medo do julgamento. Tá, mas... eu vou orar com ela. E semana passada eu falei uma coisa tão nada a ver. Entendeu? Bem isso. Mas também é uma mentira de Satanás. Querendo te acusar, porque quem que acusa? O acusador, ele é o acusador. Não, eu vou sim. Mesmo que tal dia foi falar numa coisa que Deus não se agradou, um exemplo. Mas hoje a gente... Hoje eu tenho outra oportunidade. Exatamente. Ele me deu outra chance de poder falar dele. Exatamente. É isso aí. Cal, e hoje tu tá... o teu nome, que eu achei o máximo, está como doutora Cauana. Fala um pouquinho dessa faculdade que tu temia tanto e que agora tu também, além de tu fazer já o que tu fazia, o que tu tá fazendo a mais lá? O que tu tocou o teu coração para te fazer a mais? Então, o mercado das sobrancelhas, ele vai mudando. Cada vez mais naturalidade, né? Se pensa em cada vez uma sobrancelha mais natural. E dentro do que eu fazia, ficava um pouco limitado. Eu já enxergava o mercado se modificando. Então, eu pensei, não, já vou estudar agora, me atualizar agora, para quando chegar... Sempre preparada. Para quando chegar essa oportunidade, eu já poder fazer alguns procedimentos que hoje, naquela formação que eu tinha de esteticista, eu não podia. E o mercado estava
Se fechando. Se fechando. Se fechando. E realmente, hoje, antigamente, né? Era como tudo começou. Eu comecei com aquela maquininha de tatuagem. Micropigmentação, estilo Nike, Uma que a mulherada pintura. chegava em casa, o marido ficava Eu apavorado. me assusto. Eu ia falar algo agora. Mas Tu lembra que tu chegou com a boca assim? Gente, quando eu fiz, eu acho que eu fui a pessoa que mais levou pra Cal Eu ia falar agora. pessoas a fazer, porque eu era tua modelo. Mas eu vi, Realizada, ela eu vi, me amava, mas eu eu vi me amo. várias pessoas que eu acho que não passou por lá. Sabe aquelas bichas cabeludas? Tem também. Tinha umas na assim. sobrancelha. Isso. Não, mas esses dias a Cal tava fazendo até uns vídeos que eu achei super bacana e ela tava mostrando. Antes era um risquinho, só um risquinho, a mulherada que tá aí Isso. sabe, era só um risquinho aqui, ó. Aham. Depois ela começou a modelar e aí Era Nike, Aí pretão. era Nike, bem Meu isso mesmo, Deus aquele do céu. Nike, sabe aquele símbolo da Nike? Bem aquele ali. E agora, tanto que a minha sobrancelha é by Cauana. Mas o que... Claro, agora mas me diz olha o a que naturalidade. aconteceu agora. Ela tem uma naturalidade. Ela hoje, eu sou a tua garota propaganda. É como se fosse exatamente o teu fio do cabelo. A gente desenha Ah, fio a fio. fio a com... fio. Ah, não, espere, agora eu tenho um negócio pra pedir aqui, nessa, naquela, qual câmera que tá. Eu sou obrigado a pedir, porque eu ia fazer um procedimento fora daqui, com um amigo meu, mas eu quero ver se eu consigo fazer antes. Eu consigo fazer minha sobrancelha? Claro que sim. Porque eu vi o Juarez fazendo, lá com o Juarez, o que corta cabelo, e eu vi que ele mexe nas pessoas e mexe na sobrancelha. Aham. Ah, a E parte do muda visagismo. radical. Claro, com A certeza. parte E do muda A radical. sobrancelha, ela é a moldura do teu E rosto, né? é isso que eu vi que o cara A faz Cauana, Cauana estuda sobre Porque assim, eu tô falando agora com uma profissional. Eu não quero fazer com o intermediário. Se for Sim. fazer algo que algo que vai O mexer. que te incomoda hoje Não, na eu não sei. Eu acho sobrancelha? que alguma coisa dá pra melhorar, porque eu não tô muito bem, né? Então, alguma coisa dá pra melhorar. Aham. Dá, com certeza. Podemos começar com design de sobrancelhas para tirar o excesso, né? Porque, querendo ou não, aqui nessa parte da pálpebra, às vezes dá aquele ar de cansado. É isso aí, ó. muda. Ó, o barbeiro já tirou aquele ar de cansaço, agora E eu queria acho, tirar aqui, ó. Cal, e como tu consegue ver realmente, a Cal falou, é moldura. É. A sobrancelha, eu acho que ela vem antes de qualquer coisa. Ela fica muito perfeita. Muito exposta. A primeira coisa que tu Claro. olha no teu rosto é a sobrancelha. Olhando daqui, A ó. sobrancelha e o sorriso, né? É, exatamente isso. Mas dá. Mas então então tu tens um horário marcado com a Cauana, Não, porque eu então. fiquei pensando, cara... Só que tu vai ter que esperar a lista de espera dela. Não, se tá tu- com Agora é final do ano, não tem mais Ela tava com horário. 40 só anos atrás, agora deve estar o quê? Agora é final do ano, a gente chega a atender 40 pessoas por dia. Meu Deus. Tá, no design, mas tá? como muda, né? Era 40 anos, era 40 pessoas Na- à espera, na hoje por lista. dia. Isso, é que daí agora, final do ano, a gente para uns dias ali, a gente tem que antecipar todo mundo. E a Aí a gente mulherada começa quer de tá manhã, bonita. de tarde, de noite. Daí faz design, tintura, reflectocil, né? Então, acaba sendo a cada 20 minutos. Então, hoje, o que tudo a clínica de vocês faz exatamente? Desde vamos supor assim, desde a unha, cabelo, o que Sim. faz tudo lá A gente dentro? fugiu um pouquinho ali do que Aham. ela me perguntou, mas então vou já aproveitar Porque e as falar pessoas agora. querem entender também quem é Eu- essa clínica, onde é que tá essa clínica. Na as Rui pessoas querem Barbosa, entender. Sumaré, fica pertinho a escola do Rui, ali uma casa com um jardim maravilhoso que o Senhor Perfeito. falou há anos atrás. Uma missionária orou por mim, ela falou: Eu lembro que te tu contou vejo isso. Num lugar Eu lembro. cheio de verde ao redor. E eu dizia assim: Deus, eu já trabalho num lugar cheio de verde ao redor. Então, caiu lá no meu esquecimento. 3 anos depois, quando eu tava na estética, a menina que tava junto naquele dia na oração, o Espírito Santo me trouxe na memória daquele dia lá. Eu te falei que tu ia estar num lugar, numa casa grande. Ele já tinha falado, só que eu não atentei, eu não estava sensível a ouvir a voz do Espírito Exatamente. Santo. E tinha vários dias que eu pensava: Deus, eu não pedi nada disso. Eu me sentia ingrata. Me perdoa se eu tô sendo ingrata. Ele dizia: eu te botei aqui, eu que vou te capacitar. Confia, eu te botei aqui, eu vou te capacitar. Então, eu fiz cansada, eu fiz quebrada, eu fiz chorando, eu fiz com medo. Só que em nenhum momento eu tava sozinha. Ele tava comigo. E tu tava Mas- confiante. Só pra falar ali, né, da questão do que a gente faz. Então, eu faço a parte de sobrancelhas, micropigmentação de sobrancelha, olhos e lábios, tudo maquiagem semi-definitiva. Hoje nada é mais definitivo. Tem agora a técnica
Regenera Browns, onde através de uma técnica de regenerativa das sobrancelhas com ativos de alta tecnologia, PDRN, exossomas, né? A gente consegue devolver os fios naturais para a cliente, né? Tirava muito, tentar voltar a recuperar esses fios com essa técnica. Já pensando, quem sabe, futuramente em transplante de sobrancelha, né? Alguma coisa assim. Tava estudando uma técnica chamada Fiber Browns, é onde a gente implanta fio sintético na pele da cliente. Porém, como é algo muito novo, então eu já fiz alguns testes e ainda não tô 100% confiante, porque ainda dá muita rejeição, inflamação, né? Então, tem que ser algo ainda um pouco mais aprimorado. Vou continuar estudando a técnica. Eu creio que vai dar certo, mas ainda não é o momento de eu lançar. Achei incrível. Isso porque ainda dá muita intercorrência, né? Então, tem que ser algo um pouco mais avaliado, mas tem profissionais que já estão fazendo, mas cada um segue, né, ali sua linha de trabalho. Eu acho que ainda dá de esperar um pouco e desenvolver um pouco melhor a técnica. Então, me formei como biomédica, já sou pós-graduada em injetáveis, sou injetora, já estou trabalhando ali praticamente há 2 anos, né? Faço preenchimento labial, preenchimento de malar, mandíbula, mento, né? Então, a gente melhora ali a simetria da face, melhorando o contorno, sustentação. Incrível. Trabalho com bioestimulador de colágeno. Então, onde também a técnica hoje é naturalidade. As pessoas procuram naturalidade. Então, com essas técnicas, a gente consegue levantar a face, dar uma melhorada, né, na aparência da pessoa, deixando um rosto mais jovial. Aquele rosto saudável, né? Exatamente, melhorando a qualidade de pele. Além de mim, então, tem a Indiara, que me ajuda na parte dos designs de sobrancelhas, né? Ela é ótima, maravilhosa no reflectocil, na tintura. É verdade. Beijo, Indy. Depois ela vai assistir nós. Daí tem a Ângela também, biomédica, agora corporal. Ela trabalha desde a parte de massagem. A Ângela é minha massagista. A Ângela é maravilhosa. Tem que lavar, eu tô cheio de dor. Não, e a Ângela tá linda, hein? Ela passou por você esses dias. Tu viu aquele rostinho? Ângela, era meu sonho fazer ela. Não, a Ângela Fiz o mento e o lábio dela, incrível. Eu vi. Ela tem micro no olho, na sobrancelha e no lábio. Então, ela vai trabalhar todo dia, ela tá pronta. A Ângela é mão de fada também. Pra quem não conhece, meu Deus, uma massagem relaxante com essa mulher, gente, olha... maravilhosa. A cliente hoje, ela quer algo prático. Então, como tu tem a micro no lábio, tem a micro no olho, a micro na sobrancelha, tu passa um rímel, tal, uma basezinha, tu tá pronta. Eu fiquei por anos sem batom, porque eu me sentia muito bem com a micro. Nossa, eu me encontrei. Eu queria praticidade, sempre tá legal, então eu me encontrei bastante. Então, além disso, daí tem então a Kerly, que faz toda a parte de facial, né? Estética facial e aparelhos, né, de alta tecnologia. A Grazi, que trabalha com lash lifting, não é colocar cílios, é aquele que curva os cílios naturais e pinta. E faz as esmaltações em gel. Aí a gente tem ainda que trabalha a Vânia no cabelo, é especialista em cabelo. Quem mais? A Natália e a Júlia, que atende lá embaixo na Vitazen, que é um espaço que a gente tem ali na estética, no jardim. Natália. E elas... A Júlia é terapeuta e a Nath personal, então ela faz um trabalho bem personalizado de treino, de acordo com o que o paciente pode, do que ele precisa e do que ele quer. E o Paulo, que atende da acupuntura também, faz esse serviço. Então, a pessoa, se ela entrar lá de manhã, ela pode ficar até de noite. Muito bom, tem, né, Cal? Tudo. E tem a palavra, e tem vocês, né, Cal? Cal, eu queria... eu poder ficar muito mais tempo contigo aqui. Mas eu acredito, Arthur, que nós conseguimos extrair o melhor de Cauana Samana? Conseguimos, será, Arthur? Conseguimos, a trajetória que ela tem ali. Exatamente. A gente fala para as pessoas para se inspirarem nos nossos clientes. Que isso que a gente queria, Cal. Porque não foi, eles olham para a Cal hoje. Mas quem era a Cal no início? Exato. Exatamente. Uma menina com bloqueios, uma menina que não confiava nela, não sabia o que ela ia fazer, nada era para ela. E quando ela se entregou de todo o coração dela, Deus capacitou. Levou ela a lugares que ela nunca imaginou. Exatamente. Nunca pensou e nunca sonhou. Exatamente. Essa é a bondade de Deus. Quando eu olho para nossa história, não é o improvável que deu certo. Mas nós os entregamos. E tem que ter muito amor. Tem que ter muita entrega, muita honestidade. E olhar para o ser humano e dizer, esse não é mais um.
que está entrando aqui. Essa história, ela é única. Exatamente. O projeto dessa pessoa é único. Eu espero do fundo do meu coração que a gente possa ter mais tempo contigo, Cal, para a gente poder passar para as pessoas o que é isso. Mas você que está em casa hoje e acha que não é digno, quantas pessoas, Cal, na pandemia, eu e o Arthur, foi mais um consultório psicológico do que a comunicação visual. As pessoas dizerem para nós, eu tô há 20, 30 anos fazendo algo que eu não gosto, mas me dá dinheiro. E nesse, como é que eu vou dizer? Nessas férias forçadas que eu tive em casa, eu entendi que eu não quero mais fazer isso. Deus tocou na minha vida. A gente nunca ouviu falar tanto de Deus como na pandemia. Porque quando o medo foi te colocado, a gente só tinha a fé. A fé em casa de que tudo ia dar certo. Aonde muitas pessoas, Cal, eu soube de uma matéria que na pandemia, muitas pessoas se converteram. Muitas. Porque elas tinham o quê? A dúvida, o medo, Exatamente. e elas queriam continuar. E a fé, elas se encontraram com Deus. Então, o que você está fazendo hoje pode ser muito melhor, vai ficar muito melhor. Se entrega, faz um teste. Eu sempre digo, faz um teste. O medo não é de Deus. O medo não é de Deus. Não. Tudo, eu acho assim, ó, tudo tem duas linhas. O que é de Deus e o que é do inimigo. Tu pode estar... Esse podcast aqui era para ter sido inaugurado há 2 anos atrás. Sempre tinha um porquê, um não, um isso. Eu não tinha medo, muito pelo contrário, porque o que a gente está fazendo aqui não é bancada de Jornal Nacional. É o mais simples possível para tentar levar para você que está em casa entender que atrás de toda a empresa, de todo o projeto, tem algo maior, que é o que Deus colocou na tua vida. É você chegar e dizer, Deus, o que tu tens para mim? Exatamente. Hoje eu aprendi, Cal, que não é mais os meus projetos e do Arthur, não é mais o meu propósito. Eu acho muito bonitinho aquela empresa que tem aquele propósito lá, sabe? Aquela propósito, Sim, missão, valores, visão. Eu nunca... Sempre Eu não tenho isso. Sempre o pessoal da agência me dizia, tá, André, qual é o de vocês? Mudar a vida das pessoas através do nosso projeto. Não, André, mas tem que ter. Não, eu não quero copiar dos outros. Eu não quero. Então tu deixa, tu tira. Nós não temos. Porque cada pessoa é única. O que tu faz? Tu consegue entregar isso para o teu cliente com todo o amor e coração? A partir do momento que tu se entregar verdadeiramente para Deus, eu tenho certeza que Ele vai te capacitar. Ele vai colocando os ajudantes. Na nossa vida, nós tivemos tanto ajudantes, Cal, que a gente pensava, o negócio acontecia. Porque Deus sabia, não, eles estão indo pelo caminho que eu quero. Então, eu vou abrir porta, eu vou trazer esse cliente. E a gente conversava com aquele cliente, porque os projetos que o Arthur tem são tão grandiosos, mas só acontece se tem alguém. Exatamente. E hoje a Cauana Samana não é só por causa de mim. Tem todas outras pessoas ao redor. Exato. As meninas, né? A Usânia que tá comigo desde lá da escola, que a gente tinha 20 anos. Deus já tinha um propósito lá, nossa amizade. E as meninas que trabalham ali 12 anos, né? A Indiara, a Grazi, todas nós somos da escola, já nos conhecíamos. E Deus já tinha escolhido nós lá. Para estar nessa caminhada juntas, né? Eu acho muito bacana, Cal, que sempre eu vejo nos stories de vocês, uma enaltecendo o trabalho da outra. Galera, eu amo essa frase que o sol nasceu para todo mundo. Exatamente. Não tenha medo de achar, não fique olhando. As pessoas, esses tempos falaram para nós, porque eu não sou concorrente. Eu não tenho concorrente, gente. Eu não tenho, porque o que a gente faz é único, o que tu faz é único. Então não tenha medo, vocês enaltecem o trabalho uma das outras. E isso é uma equipe. Talvez quem sai, quem não sai, é porque não está preparado para viver este momento. Mas é muito bonito de ver essa união que vocês têm. E tudo isso, Cal, acontece porque realmente a gente sabe que Deus, Ele tem muito mais para nós. E quando a gente sabe que Ele tem muito mais, a gente não tem medo de perder. É verdade. Porque a gente não vai perder o que não é para perder. E assim, vocês dois trabalham juntos, né? Eu e meu esposo, a gente não trabalha juntos diretamente, né? Ele tem o trabalho dele. Mas também, se hoje eu estou onde eu estou, foi porque ele também sempre acreditou em mim. Ele vai, Cal, faz. Ele nunca me puxou para trás. Ele Maridos, ouçam isso. Ele sempre viu um potencial em mim. E hoje, de meio-dia, a gente ainda estava conversando uma situação. Daí ele falou, eu disse, eu emagreci um pouquinho, né? Dele, sim, já perdeu alguns atributos.
Ele quis dizer que eu tô mais pequenininha, né? Daí eu disse, tá, mas qual atributo, assim? A minha honestidade, a minha fidelidade, né? Eu quis levar pro outro lado. Daí ele começou a rir. Daí ele disse, não, os outros atributos, porque esses que tu me falou, esses só aumentam. Que bacana. Como eu sinto que ele me valoriza. Uma Mas aí palavra que de tá. apoio, de encorajamento. Então, é uma coisa que eu costumo falar lá com as meninas. Os nossos maridos, eles deixam a nossa mente para trabalhar, eles deixam a nossa mente livre. Porque quando a mulher tá só lá preocupada com onde é que ele tá, o que ele tá fazendo, com quem que ele tá falando, quando deixa a mulher insegura, Perfeito. É isso. ela não tem energia para fazer outras coisas. Como tudo na nossa vida, aquela preocupação o tempo inteiro. E ele me deixa segura. Eu estou nesse relacionamento, nesse casamento aí, 14 anos, a gente tá junto, vai fazer 15. E se eu prosperei da forma que eu prosperei na minha empresa, no meu trabalho, foi porque ele sempre me encorajou e ele sempre me apoiou e sempre me deixou, como que eu posso expressar? Livre para trabalhar. Livre, eu nunca tive aquela preocupação. Onde é que ele tá? Com quem que ele tá fazendo? Aquela desconfiança, né? Ou enfim, ele sempre me colocou, assim, para cima, né? E isso faz toda a diferença. Eu vejo que as mulheres, tanto em casa, né? Aquelas que estão em casa também, como é diferente quando o esposo trata a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? A palavra fala, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, eu vejo que cada um da sua forma, ele com palavras, o outro é mais carinhoso, o outro... Cada um tem o seu jeito de demonstrar o amor, né? E ele sempre me deixou muito segura. E eu creio que eu prosperei no meu trabalho, nos meus estudos várias vezes. Eu estava lá estudando, ele que ia fazer a comida. Várias vezes eu estava lá estudando, ele que fazia um negócio que precisava. Lennon, desculpa, que eu esqueci de te convidar para ti poder estar aqui, ó, no sofazinho. Na próxima ele vem. Na próxima tu vem, Mas ele tá, não vai Lennon? falar, porque ele é bem tímido. Não faz mal, mas desculpa, Lennon, foi um erro meu. É que essa semana foi uma semana, assim, que foi quase 365 dias em uma semana, Lennon. Então, eu tenho 2 versículos em mente que eu pensei em compartilhar, né, com o pessoal. Que o primeiro é Lamentações, que fala que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que quando vai ter dias que não vai estar fácil, que não vai estar tudo bem, que tu quer abandonar o barco, que tu quer sair, mas lembrar, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. O porquê que eu tô lá? Tem que ter um propósito maior. Não é só sobre beleza. É a oportunidade que eu tenho de estar com as pessoas que eu amo no meu trabalho e com as minhas clientes. Né? E o outro versículo, que é o que tu falou antes, que não há impossíveis para Deus, né? Que Jesus olha para as pessoas lá e fala que não há impossíveis para Deus, em Mateus, né? Diz isso. Então, muitas vezes eu não me senti capaz, muitas vezes eu tive medo. Não sei por que bloqueios, né? Nunca acessei isso, enfim, né? Deus sabe, traumas, mas Ele que me capacitou. Então, se hoje eu estou à frente de uma liderança, tenho a minha empresa, 8 anos, consolidada, eu sempre digo, se amanhã eu for embora ou não quiser mais trabalhar, deu certo. Deu certo até aqui. E mesmo se não deu? Eu precisava passar Madeiro por aquilo. quebrou 7 vezes, hoje é um dos maiores. Então, exatamente. E por que a gente não pode quebrar? Porque nós somos de uma cidade, todo mundo vai te julgar. Quando tu era pequenininha, não vou porque eu conheço a Cauana quando era pequena. Não. Exatamente. E cada um, Cal, como eu estava falando ali agora, cada um de nós, além de ter o teu ministério que tu frequenta a tua igreja, tu é um ministério. Tu alimenta cada alma que está lá dentro falando, mas só que vai chegar um dia que tu vai ter que ir lá na tua igreja e abastecer tuas baterias. Com certeza. Então, assim, o teu ministério é muito forte. O teu ministério é quase que diário, né, Cal? Tá entendendo? Então, as pessoas não entendem isso. Quando a gente vai falar de Deus, é o teu ministério. Isso te carrega muito. Então, daí tu vai para a igreja para lá se carregar, porque lá é uma concentração maior de pessoas para um objetivo só. Exatamente. E o sistema, querendo ou não, cada vez mais ele tenta te distrair com tudo. Porque hoje você falar em Deus, você querer ter uma família, querer ter casamento e filhos, não tá fazendo parte. Não tá na moda. Não está na moda. E eu sou da moda antiga, que também. vale muito, de querer estar com a família, de não abrir mão. Já falei pro Igor, esse ano, ele tá todos os anos comigo no Natal, eu quero estar contigo, eu amo ceia, eu amo família, eu amo também. essa reunião, eu adoro. E
A família é a base de tudo. Semana passada a gente inaugurou um projeto muito bacana lá em Trombudo Central e eu fui obrigada a dar uma palavra, porque o primeiro dia que eu cheguei lá, Cal, tinha família. Quando tu fala do Lennon, que é o teu marido, estar do teu lado, maridos e mulheres também. Eu fiquei 5 anos praticamente sem ver o Arthur em casa. Todo mundo, quando eu saía com o Igor, que eu gosto muito de sair para jantar em cafeteria e tal, eles diziam, você separou? Eu falei, não, o Arthur tá trabalhando. O Arthur tinha 3 empregos. Mas o Arthur Era o pai do Cris. o Arthur tava tranquilo em casa, porque sabia a mulher que ele tinha, e eu tava tranquilo e deixava ele trabalhar. E o Igor estava comigo. E fez parte desse processo, precisou. É o que tu precisava para fazer teu sucesso. Exatamente. E assim, ó, e aonde eu... Trabalhão, né? E aonde a gente chegou ali em Trombudo, eu vi uma família linda, Cal. E tudo que eu olhava, pra mim, parecia assim que era tudo abençoado. Aí eu perguntei pro pai do Matheus, né? Eu falei, como que funciona aqui? Ele disse, eu venho de Taió todos os dias pra cá. Porque o Matheus é a minha vida, que é o filho dele. Olha só. Então, olha a importância de você estar em família. De você perdoar. A Cal falou no começo e me marca muito essas coisas, o perdão. O perdão, a reconciliação, a família, os amigos são importantes. Eu tenho amigos, tu também tem, mas a família, o marido, esse elo, essa aliança de marido, filhos, não se deixam perder. Resgate esses valores de novo, porque aí tu consegue avançar, tu consegue fazer ideias. Tu tem uma cabeça tranquila, tu vai ter ideias extraordinárias, tu vai ter tempo para colocar projeto lindo no papel e tu vai fazer. E hoje de manhã, Cal, eu ouvindo uma palavra, não sei se era uma palavra, o que ela estava falando, acho que era vários cortezinhos de podcast, a pastora Etana Teresa, e ela falou que uma mulher cheia do Espírito Santo, eu adorei, deixa eu ver essa frase, ela tá aqui comigo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é uma mulher resolvida, Cal. Quando tu fala isso, pra mim, que o Lennon deixava tu trabalhar, ele deixava você fazer as coisas, produzir, criar, é porque você estava cheia do Espírito Santo. Tu não tinha espaço para dúvida, para infidelidade. Isso. Hoje é uma das coisas que mais me assusta. Aquele casal de anos que percorreu. Está numa condição melhor e ele deixa a parceira dele que por anos estava lá, ou vice-versa, e daqui a pouco ele vai ver que o problema vai ser o mesmo, porque eu gosto tanto daquela frase. A paixão passa, né? O amor é que eu fica, adoro, né? aquela frase que diz que vassoura nova varre bem. Exatamente. E é uma verdade. Então assim, vamos valorizar, trazer esses valores de Deus, de família, porque quando tu tem isso, tu consegue visualizar que as pessoas que se mantiveram na prosperidade, na longevidade, na paz, no amor, é porque estavam com Deus. Exatamente. Então eu gosto muito, eu espero que a gente conseguiu tocar um pouquinho no coração de cada pessoa, o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? 1h30 é tão pouco, né? E agora, então, gente, vocês não sabem, mas eu não posso contar essa curiosidade, é só para cada convidado. Eu não posso contar o que eu te falei hoje de manhã, tá? Cada convidado que vem eu só falo no dia. É quase, né? Ainda bem que eu sou preparada. Não, essa Cauana, ela é muito ladina. Ela é muito esperta. Ela disse pra mim assim, Andréia, eu posso levar o meu notebook? Porque eu tenho várias coisas anotadas. Eu falei, gente, essa mulher não existe. Tópicos pra não esquecer, né? Tópicos pra não esquecer. E eu hoje até peço desculpa, o meu gente. Nível aqui, se eu postar o que eu tenho anotado aqui. Tem várias coisas. Dá um bizu. Olha só. Dá um bisu. Gente, que organizada. Ela vai ser a nossa assistente. Não, ela vai. E eu Pode hoje eu não contratar. dormi bem a noite anterior, então assim, parece que eu ia nos assuntos e voltava. Me desculpa aí se foi um pouquinho isso, mas assim, eu senti muita presença de Deus e do Espírito Santo aqui, e quando a gente tá na presença dele, tudo que a gente queria falar, que talvez era da carne, talvez que ia fazer bem, a gente acaba se aquebrantando e deixando fluir o que é pra fluir. E foi um prazer, Cal. Pra mim um também. prazer mesmo te trazer aqui. Eu sempre me inspirei. E sabe assim, quando a gente diz, um dia eu quero ser como ela. Um dia eu pensava, eu quero sentir, eu não queria ser como você, porque eu me amo do jeito que Deus me fez, do jeitinho que Ele me fez, eu me amo, sabe? Mas eu pensava assim, um dia eu vou sentir o que a Cauana sente. Amém. Se você tá em casa agora, assistindo a gente e querendo entender
o que eu sentia pela Cal, e talvez o que tu quer sentir, que a gente está sentindo, é só com a conexão divina. O Espírito Santo te capacita de uma forma que há 1 ano atrás eu olho para a Andréia, eu me assusto. Há 6 meses atrás eu olho para mim, eu não me conheço. Há 3 meses atrás, eu não acredito. Todos os dias eu tô assustada comigo. E o Arthur sabe. Em tudo, Cal. Então, assim, ó, eu gosto muito da maneira que tu leva a vida. Da maneira que Deus te tocou. E que Ele possa me tocar cada dia mais e me usar. Porque não existe uma Andréia mais feliz e mais completa do que eu tô hoje. Amém. E foi só pela presença de Deus. Só porque Ele fez na minha vida. Esses dias teve alguém que me falou assim, ó... aproveita que e tudo Essa que é moda. bom, tudo que é bom, tudo que é ruim passa e tudo que é bom passa também. Como se fosse um modismo. Que bom que essa moda de Deus pegue. Amém. Pegue. Que ela nunca mais saia da minha vida. Em nome de Jesus. E eu tava aqui olhando a tua sobrancelha e pensei, por causa de uma sobrancelha, a gente tá aqui, que a gente se conheceu. Há 12 anos tudo. atrás, Isso. eu profetizei um lugar que eu tinha certeza que é um lugar, não que não era um lugar bacana onde tu tava, mas eu imaginei Eu que sempre o escutava lugar que você merecia era o lugar teu. Era aquele lugar onde tu E tava. daí eu, preciso de uma placa. Quem é que vai fazer? Eu tenho até Andréia. hoje, eu não achei porque tá guardado. Tá, Nessa bagunça quem de... fez o desenho não, foi a Cal. nessa loucura de enchente, eu guardei todos os projetos. E eu tenho o teu desenho Aham. do projeto que tu fez da tua placa e depois a gente conseguiu executar. Eu espero que Deus te abençoe cada dia mais, Cal. Amém. E que você possa arrastar multidões. Amém. E que você possa, assim, ó, transbordar o que o Espírito Santo coloca em ti. Porque um dia eu quis sentir o que o Espírito Santo fazia em ti. Amém. Porque quando tu fala, é uma coisa assim que eu quero... O que a Cal sente? Hoje eu sei o que tu sente. Hoje a gente sabe que Hoje eu assim, Cal, sei. às vezes a gente tá E daí, às vezes, a andando, gente quer falar pro outro e o outro não eles tá não pronto pra entendem, receber. Eles não entendem. Não. Eles porque- pensam, tá assim, ó, viajando quando eles amanhã. Tá falam- uma crentezinha. É que quando eles falam, Várias quando vezes. eles falam assim, meu Deus, como é que eles escutam a voz de Deus? Ai, que delícia. Eu também não isso. sabia o que era isso. Tem que pedir, Senhor, eu Hoje, quero ouvir escutar a tua voz de Deus é assim, ó. Eu tô indo fechar, ou descendo uma placa, ou subindo e tal. De repente eu paro, puxa pro outro lado. É pro outro lado pra puxar. Porque se eu puxasse pra cá, a placa ia cair. Mas isso é porque antes a gente era a força do braço. E, hoje a não. gente convida Hoje Deus a gente pra estar na fala obra. antes dos projetos, então a gente vai conseguindo perceber onde é que Deus fala com a gente. Amém. Deus esteja nessa obra, consagramos essa obra, que seja uma obra leve, que seja uma obra tranquila. Muito bom, muito obrigada por você sempre estar comigo, tu me completa. Posso te dar o claro, presente agora? Meu Deus. Tá, mas todo cliente traz um presente pra ti? Não sei, eu não posso falar, isso aí é um segredo meu. Então, e eu Deus. trouxe uma lembrança pra você do que eu mais gosto, né? O que eu mais gosto? É da minha casa, não da casa em si, material, mas do meu lar, né? Que foi Deus que me deu também, né? Com muito trabalho, muito esforço, começando tudo muito simples, né? E ele tem propósitos que ainda não posso falar, mas, né? Mais pra frente, quem sabe, também é um testemunho. Mas é do meu lar, eu deitar na minha cama quentinha, Ai, que agradecer, né? E do meu trabalho, né? Então, eu trouxe uma essência Cauana Samana de coco com baunilha, representando a minha empresa, que é meu trabalho, que eu amo, que eu faço. E o meu lar, né? Que tu bote lá e tu lembre disso também. Todos E os além dias. disso, se o pessoal quiser ver, né? Essa casinha foi feito tudo de material reciclado. E foi através da mão de uma amiga minha lá na igreja. Ela tem mãos gente. talentosas, né? Pra fazer. Mãos. Como eu tenho essas mãos para embelezamento, ela tem mãos talentosas para fazer Ai, que coisas com E vai ter materiais um lugar tão especial na reciclados. nossa casa. Ai. E o que faz eu refletir isso? Como que tu tem usado os teus talentos, né? Que Deus te deu? Tu tá enterrando Bem, ou isso tu tá mesmo. multiplicando? Que é aquela passagem que a gente conhece. Então, o meu desejo é, tanto para mim, como para vocês, como para quem assistiu, né? A nossa conversa, ficar com isso no coração. O que você tá fazendo com os teus talentos que Deus te deu? Cal, eu não sei qual é o meu talento, eu também não sabia. Pede pra Deus. Pede, ora, Isso. ele vai mostrar, ele vai revelar. É isso aí. Muito obrigada.
pode ter certeza que vai estar lá em casa num espaço muito bacana. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque esse projeto nosso é uma bênção dele. Nunca foi por mim. Por mim, há tempos atrás, eu estaria lá hoje entregando um projeto, fazendo qualquer coisa. E eu vi que tem momentos na nossa vida que a gente não pode enterrar os talentos. A gente tem que transbordar. A Igo é isso, Cal. É apresentar para as pessoas o que tem de melhor, esse humano, e apresentar o Deus que existe em nós. Exatamente. O Deus que habita em nós. E eu espero que esse Deus que habita em nós possa habitar em vocês também. E deixando só mais uma deixa para vocês aí, e sempre quando tu tens um propósito, que nem a Cauana tinha, o bom que tu não deixou para trás, porque era o momento da tua bênção. Se tu deixasse para trás, tu ia viver mais 40 anos como eles viveram lá atrás, na Terra Perdida. É começar com o que tu tem, né? Não ficar esperando. Deus quer que não tu ficar dá o pontapé inicial. Né? A tua bênção é o início de tudo. Depois Deus vai te alinhando, se tu estiver no caminho dele. E ele precisa saber também se ele pode confiar em ti. Sim. Porque ele vai colocar todos os talentos e tu não vai fazer nada. Então, ele quer ver se ele pode te capacitar também. Exatamente. Essa é a diferença das pessoas que são referência, das pessoas que fazem o diferente, né? Muito bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio com muito carinho mesmo, que a gente entrega um pouquinho aqui do que a gente vive há 20 anos. Histórias incríveis, porque eu sempre falo, nós temos os clientes mais abençoados. Obrigada também, né? É um privilégio mesmo estar aqui. E que se tiver outras oportunidades, com certeza vai ser uma honra. Iremos fazer. Isso é muito bom. Obrigada. Obrigadão.